Olá pessoal, nessa aula nós começaremos a ver as leis de Newton, ok pessoal? Começaremos a estudar as leis de Newton. E nessa aula nós vamos ver a primeira lei, que é a lei da inércia. Ok, pessoal? E o que é inércia? Bem, inércia, vamos ver aqui. Você já deve ter andado de ônibus em que o motorista precisou pisar bruscamente no freio e se você não se segurasse, você ia cair lá no para-brisa do ônibus. Não é verdade? Você teve que fazer um grande esforço, tanto pelo fato do motorista ter pisado no freio ou ter feito uma curva. Ok? Muito bem. Por que isso acontece? Pessoal, os corpos, todos, de um modo geral, a matéria, sofre a ação da inércia, que é a particularidade de se manter no seu estado de movimento. Ou seja, um corpo só altera o seu estado de movimento se sobre ele agir uma força. Ok? Então, veja só, o ônibus a 80 km por hora. Seu corpo, em relação ao chão, ao piso, à estrada, está também a 80 km por hora, assim como o ônibus está a 80 km por hora em relação à estrada. Se o motorista pisa no freio, a velocidade do ônibus cai, diminui. Mas a tendência do seu corpo é se manter a 80 km por hora. Ok? Então o ônibus diminui a velocidade, digamos, para 70, mas o seu corpo continua a 80. Isso é inércia. Quando o ônibus faz a curva, a tendência do corpo é sempre se manter em uma linha reta. É manter o seu estado de movimento. E, no caso, manter também a direção e o sentido. Se o ônibus faz uma curva, a tendência do nosso corpo é sair pela tangente em relação àquela curva. Ok, pessoal? Esta é a primeira lei da inércia. Eu trouxe aqui, pessoal, um primeiro enunciado sobre a inércia. Diz assim: se a força resultante sobre uma partícula, você sabe o que é força resultante? A gente acabou de estudar. Então, se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Ok, pessoal? Isso é chamado de equilíbrio. Quando a força resultante sobre um corpo é nula, nós dizemos que um corpo está em equilíbrio. Agora, ele pode estar em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico. Ok? No equilíbrio estático, pessoal, equilíbrio estático quer dizer que a velocidade dele é nula. Velocidade é zero. Logicamente, em relação ao referencial, não precisa mais nem falar sobre isso. Já foi visto logo no primeiro módulo. Então, equilíbrio estático. Quando a força resultante sobre um corpo é nulo e ele está parado.
Muito bem. E equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico, pessoal, equilíbrio dinâmico é quando a força resultante sobre ele é nula, mas a velocidade não é nula. A velocidade é constante. Ok? Movimento retilíneo e uniforme. Lembra? Muito bem. Então, do primeiro enunciado, só relendo, se a força resultante sobre uma partícula é nula, ele permanece em quê, pessoal? Em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Veja só. Depois nós vamos ver o que é que acontece com a inércia sobre um corpo em movimento circular. Ok? Numa outra situação, num outro enunciado, nós podemos ver o seguinte. Olha só. Muito bem, no segundo enunciado, nós temos aí um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Os dois dizem basicamente a mesma coisa. O importante é que você lembre que inércia é a propriedade que os corpos têm de necessitarem de uma força externa, logicamente não nula, para alterar o seu estado de movimento. Eu quero mostrar uma animaçãozinha de computador, pessoal. Aqui, ó. Olha só. Tem aqui uma bola, vai ser solta e ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai realizar esse movimento. E esse movimento será por inércia. O segredo aqui é o seguinte: se esse ambiente aqui for extremamente liso, não houver nenhum atrito, nem resistência do ar sobre a bola, nem atrito entre a bola e a pista, ela vai permanecer nesse movimento indefinidamente, já dizia Galileu. Ok, pessoal? Muito bem. Por enquanto é só. Daqui a pouquinho voltaremos já resolvendo questões sobre a primeira lei. Por enquanto é só. Daqui a pouquinho voltaremos já resolvendo questões sobre a primeira lei de Newton. Não sai daí não. Espera só um pouquinho e nós chegaremos com as questões. Tchau, pessoal.